Shalom, shalom! Estamos aqui mais um vídeo, mais um tema para você que ama aprender na palavra. Eu leio os comentários e vejo o quanto algumas pessoas dizem: eu estou aprendendo tanto com a palavra e eu fico muito feliz, essa é a minha recompensa. Hoje nós vamos falar sobre fechar as portas para o diabo. Precisamos. Mas antes mesmo de dividir em itens, porque eu vou falar 6 passos para você fechar a porta para o diabo. Mas antes mesmo de falarmos sobre esses 6 passos, eu quero dizer para você, nós precisamos entender que não é uma expressão, é uma realidade. Quando Deus quis falar sobre o céu, em 2 passagens, é claro que há mais passagens, eu só quero mostrar para vocês em 2 passagens como existe a porta do céu. Jacó, ele saiu da casa dele, por causa de toda aquela situação, ele enganou o seu irmão Esaú e ele precisou ir para a casa de Labão. E no caminho para a casa de Labão, ele teve uma experiência registrada em Gênesis capítulo 28, aonde Jacó, à noite, ele vai dormir sozinho, sem dinheiro, sem ninguém. Ele dorme, ele põe a sua cabeça no travesseiro. Parece que é algo nada cômodo, mas é uma segurança, porque dormir no deserto, você precisa elevar a cabeça para que animais peçonhentos não entrem no ouvido, não passe pela sua cabeça. Então ele coloca a sua cabeça em cima da pedra e ele sonha. Ele, na verdade, é uma visão. Ele vê uma escada que liga a terra ao céu e por essa escada sobem e descem anjos e o Senhor mesmo desce para falar com ele. Uma promessa, o Senhor promete segurança, proteção, até que ele volte para viver a grande promessa que tinha sido liberada antes mesmo do seu nascimento. Mas no momento em que Jacó percebe que ele esteve com o Senhor, ele diz: este lugar é a porta do céu. Ele viu a porta do céu, a escada ligando a terra à porta do céu, e ele disse: esse lugar aqui é Betel, é a casa de Deus, é a porta do céu. Essa é uma situação que nós vemos. Nós também vemos em Apocalipse, quando João, ele diz que ele viu a porta aberta e ele foi levado para o céu em arrebatamento. Então nós sabemos, a porta do céu é uma realidade que Deus nos ensina na palavra. E a porta do inferno, ele também fala, quem fala é Jesus sobre esse assunto. Ele levou seus discípulos em Mateus capítulo 16 até Cesareia de Filipe, um lugar onde havia muita adoração a demônios, e era em Israel, mas era uma cidade onde o evangelho não tinha entrado. E Jesus leva os seus discípulos e vai até um local de adoração de demônios, e ali na boca do inferno, que é chamada uma caverna, onde adoravam ao deus Pan e jogavam ali em adoração animais, crianças, para que sempre tivesse água, porque tinha água que fluía daquela caverna, e eles acreditavam que eles precisavam adorar o deus Pan. Naquele local, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Então nós temos 2 grandes realidades: a porta do céu aberta sobre nós, é o céu aberto, são as bênçãos de Deus, a graça, a glória, é o andar, o fluir do poder de Deus, a vinda dos anjos para estarem na sua vida, te cercando, te guardando, porque você lembra que Jacó, ele viu os anjos subindo e descendo. Agora, se a porta do céu traz a presença do próprio Senhor, se a porta do céu traz anjos de Deus, o inverso é realidade também. As portas do inferno trazem o quê? É uma ligação, é uma conexão que traz
a influência demoníaca sobre a sua vida, demônios para agirem na sua vida, assim como a porta do céu traz anjos para te protegerem, os demônios da porta do inferno é para lutarem contra você, operar destruição, resistência. A atmosfera do inferno, sabe aquela coisa, aquela casa que vive com uma atmosfera de briga, de contenda, divisão, violência? Essa não é a atmosfera do céu, é a atmosfera das trevas. E nós precisamos definitivamente vivermos o que Jesus declarou sobre nós. As portas do inferno não prevalecem contra a nossa vida. Como fechar essas portas? Então, eu vou falar 6 formas, não que eu tenha esgotado todas as formas, mas eu vou falar as 6 formas principais para você fechar as portas do inferno. A primeira forma de fechar a porta do inferno é você ter uma vida de vigilância. E a vida de vigilância é uma vida de oração. Quando eu me coloco na torre de vigia, Deus sempre compara a oração com a torre de vigia. Quando você for comigo lá para Israel, quando você for para o Yad Hashmoná, lá tem réplica em tamanho natural de tudo aquilo que a gente precisa para entender melhor a Bíblia. Então tem uma torre de vigia que mostra como ela era usada nas lavouras. Era construída uma torre de vigia no meio da plantação, da lavoura, porque uma pessoa ficaria ali, lá em cima, onde ela teria uma visão ampla. E quando ela visse algum tipo de perigo, fosse fumaça, porque um incêndio estava para chegar perto da plantação, ela podia agir com precaução, não agindo já depois que teve prejuízo. Estava vendo fumaça e ela ia tomar alguma atitude para que aquele fogo não avançasse contra a plantação. Poderia ver também ladrão se aproximando, pragas se aproximando, tantas coisas que eles poderiam ver e agir antes do perigo chegar na plantação. Quando você tem uma vida de oração, vigilância, é isso que acontece. Você ganha uma sensibilidade e você tem uma percepção e o Espírito Santo te leva a orar antecipadamente. Você sente no teu espírito a necessidade de reforçar a oração pelo teu filho, pelo teu cônjuge, ou pelas suas finanças, ou pela saúde. Isso é uma vida de vigilância, fechando a porta para todo o ataque, através de uma percepção que Deus te dá para você interromper esse avanço das trevas. Em Mateus capítulo 24, está escrito, o Senhor, ele fala sobre justamente essa vigilância no sermão, quando ele subiu no Monte das Oliveiras, ele disse assim, olha como é importante a vigilância no versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Olha o aviso de Jesus, uma vida de oração, sua casa não vai ser arrombada. Você vai sempre estar à frente e as portas do inferno não prevalecem contra a sua casa. Eu não estou dizendo de isenção de problema. Problemas, enquanto estivermos no mundo, nós temos, mas nós podemos, de uma forma preventiva, não permitir que o nível de destruição que as trevas estavam planejando contra você se concretize, porque o ladrão, ele veio para matar, para roubar, para destruir, e o Senhor, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, feche a porta através de uma vida com oração. Vida de oração, fecha a porta das trevas para a sua casa, para a sua vida, em nome de Jesus. Segunda forma de fechar a porta, eu coloquei aqui para você. Você fecha a porta quando você ora colocando o sangue de Jesus sobre a tua casa. Sim, porque o sangue de Jesus é proteção e eu vou te dar exemplos de como o sangue de Jesus, ele é poderoso para proteger.
O Senhor ensinou isso lá para aquela geração de Moisés que estava para sair do Egito. A última praga, a morte dos primogênitos, o Senhor disse: a casa dos hebreus vai ser protegida se vocês, tão somente se vocês aplicarem o sangue no umbral da porta. Então o exterminador olhará para o sangue e pulará a sua casa, não entrará na sua casa com destruição. Como eu faço isso? Declarando. Você tem que entender que o sangue de Jesus tem poder. Está escrito em Provérbios 31 que a mulher sábia, a mulher prudente, a mulher sábia, ela não teme o inverno, porque a sua casa está coberta com escarlate. O que tem a ver o inverno com o escarlate? Tem a ver. O inverno fala de dificuldades, tempos difíceis. Então esta mulher, ela não temia os problemas, os tempos difíceis, porque a sua casa estava coberta com o sangue de Jesus. O Senhor orientou também Raabe para ela colocar aquele cordão vermelho na janela da sua casa. Todas as casas seriam destruídas, mas se ela mantivesse o cordão vermelho na sua casa, então a sua casa não seria tocada. O sangue de Jesus tem poder. Tenha uma vida de oração. Use, em segundo lugar, use esta arma poderosa que o Senhor te deu. O sangue de Jesus tem poder. Declare sobre a sua vida, declare sobre a vida de cada querido seu, que o sangue de Jesus tem poder, e assim você vai estar fechando as portas para as trevas. Então, esse já é o segundo item para você fechar a porta para as trevas. Mas o terceiro, com uma vida de intimidade com o Senhor. Uma coisa é a oração, outra coisa é a intimidade. É claro que com a oração eu tenho a intimidade com o Senhor. Mas a intimidade é você amar a palavra de Deus. É você, porque a oração parece que é só você falando com Deus. A intimidade, você fala com Deus e você ouve Deus. Você está entendendo? E como é que eu ouço Deus? Tem muitas pessoas que me perguntam assim, como é que eu ouço Deus? Eu quero ouvir Deus audivelmente. Não, você ouve Deus através da palavra. A palavra é Jesus e ele fala com você através da palavra. Abraão, ele falava com Deus, ele pedia sim, ele fazia pedidos, ele adorava, ele louvava, ele fazia pedidos, mas ele também ouvia Deus. E foi num desses momentos em que ele entrou na presença de Deus para orar e pedir, mas ficou o tempo suficiente para ouvir Deus, é que ele ouviu que Sodoma e Gomorra seriam destruídos, e o coração de Abraão apertou, porque ele tinha uma família. A casa de Ló estava ali naquelas cidades e ele não queria a destruição da sua família. Então, porque ele ouviu Deus, ele soube como orar e o que orar, e assim a intercessão eficaz de Abraão, ela chegou até a casa de Ló. E eu quero ler com você Gênesis capítulo 19, para você ver como literalmente a porta foi fechada para os demônios. A porta da casa de Ló foi fechada. Bom, você sabe que os anjos entraram na cidade e Ló, ele convidou os anjos para estarem na sua casa, quando os homens pervertidos queriam violentar aqueles homens, e este é o momento em que a casa de Ló quase que foi arrombada e os demônios entrariam para trazer grande destruição na casa de Ló. Mas olha o que aconteceu, está escrito a partir do versículo 9 de Gênesis 19. Eles, porém, disseram: saia daí, e acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Você está vendo só aqui neste versículo do 9 ao 11, quantas vezes você tem
eles se lançaram contra a porta da casa de Ló para ferir Ló, para tentar tocar nos anjos. E é claro que ferindo Ló, destruiriam toda a família de Ló. Mas o que os anjos que foram até a cidade, por causa da intimidade que Abraão tinha com o Senhor, eles puxaram Ló para dentro, para a segurança da casa. Os anjos fecharam a porta e os anjos feriram aqueles homens que estavam, a motivação daqueles homens eram os demônios que estavam atuando através da vida daqueles homens. Então, literalmente, os anjos fecharam a porta da casa de Ló. Os anjos feriram aqueles homens e os demônios que estavam guiando aqueles homens de cegueira. E é exatamente isso que acontece com a sua vida. Quando você ora e tem intimidade com o Senhor, a ponto de ouvir o Senhor através da palavra, ou seja, quando você tem uma vida de devocional, Deus fala com você. Tem dias que me parece, nossa, Deus está falando, é a situação que eu estou vivendo hoje, Deus falando através da palavra. É neste momento que a tua porta, a porta da tua casa é fechada, que o Senhor fere de cegueira os demônios que vieram para entrar na sua casa, trazendo grande destruição, ou na sua vida, para trazer grande destruição. Então, nós já vimos que é a oração, o sangue de Jesus, a intimidade. Intimidade significa que eu oro e ouço o meu Deus, é que fecham as portas para o diabo. Nós vimos também que aconteceu o mesmo com Noé. Noé, ele tinha uma vida de intimidade com Deus, de oração e intimidade com Deus. Por isso, está escrito lá em Gênesis 6, que foi o Senhor mesmo que fechou a porta da arca, para que as águas violentas não entrassem e não destruíssem a família de Noé. Você viu? Então, as portas do inferno, elas são fechadas e a porta da tua casa também é fechada. Não há acesso, não há comunicação quando você obedece todos esses passos que eu estou te falando. Agora, a quarta forma para você fechar a porta para os demônios é a obediência e a santidade. Você sabe o que está escrito em Efésios 4, 27? Não deis lugar ao diabo. Essa é uma forma de eu fechar a porta. Quando eu não dou lugar ao diabo, quando eu não quebro os princípios de Deus, quando eu ando em santidade, quando eu me afasto e renuncio tudo aquilo que me leva a pecar. Eu não obedeço à minha vontade, eu não vou satisfazer os desejos da minha carne. Foi isso que fechou a santidade de José, fechou a porta para os demônios na vida dele. E ele conseguiu chegar aonde Deus determinou que ele iria chegar. Ele ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. A vida de santidade de Daniel fechou a porta para o diabo. Por isso que ele chegou, os imperadores, eles mudavam de governo, mas lá estava Daniel sendo favorecido e protegido por Deus, porque ele tinha uma vida de santidade. Ele escolheu não se contaminar com os manjares da Babilônia. A forma de viver da Babilônia não impregnou na vida de Daniel. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Você pode estar nas redes sociais, mas aquilo que é pecaminoso das redes sociais não entra em você. E assim com tudo na sua vida. Dessa forma, você fecha a porta para o adultério, você fecha a porta para todo nível de destruição. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida com a santidade e a obediência, porque santidade e obediência andam de mãos juntas, de mãos dadas. Eu obedeço a Deus, e porque eu obedeço a Deus, eu vivo em santidade. Foi a obediência dos apóstolos, a santidade dos apóstolos, que fez que todas as vezes que eles eram presos, eles eram libertos, com que Paulo, quando ele quase que ele morre como náufrago, mas não, o Senhor, ao invés de morrer, esse era o plano das trevas, que ele morresse como náufrago, mas ao invés dele morrer
como está escrito em Atos capítulo 27 e 28, ele e todos os presos tiveram uma experiência, e toda a tripulação do navio teve uma experiência com o Senhor de salvação, libertação, de restauração, de restituição. Que incrível! Então, ao invés das portas do inferno dando abertura para demônios, as portas dos céus estavam abertas, dando abertura para anjos trabalhar, ajudar, fortalecer, ministrar. É incrível como estes passos te levam a um lugar de segurança. Mas nós temos mais. Eu ainda tenho, dentro dessa quarta porta, eu tenho para dizer que Sansão, ele, por um momento, ele permitiu, ele deu abertura para demônios entrarem na sua vida. Quando ele desobedeceu a Deus, ele contou o segredo, ele se envolveu com uma mulher que não podia ter se envolvido, com Dalila. Ele deitou a cabeça no colo do inimigo e ele abriu as portas para demônios prendê-lo, para humilhá-lo, para enfraquecer, roubar a sua força. Mas graças a Deus, com arrependimento, com santidade, ele fechou a porta para esses demônios e a porta dos céus abriu, e o Senhor devolveu para Sansão a força, a unção, e ele teve grande vitória. Ainda deu tempo dele ter grande vitória. E a quinta forma de fechar as portas para os demônios é você não se envolver com o ocultismo, com a adivinhação, com todas as coisas que o Senhor nos alerta na sua palavra para nós não nos envolvermos. Se você mexer com algo que pertence ao reino das trevas, é lógico que ele vai dizer, você está mexendo com aquilo que é meu, eu posso mexer em você, eu posso. Então, saia de todo e qualquer tipo de envolvimento com o ocultismo, porque você é santo, separado para Deus. Deus, ele quer você como propriedade exclusiva dele, e dessa forma você não está fazendo aliança com as trevas. E a última forma, a sexta forma, para você fechar a porta para o diabo é não fale mal de ninguém. Não calunie, não use a sua boca, porque quando você usa a sua boca para difamar, para mentir, para caluniar, é o que está escrito em Eclesiastes 10:20. Não fale nem mesmo no seu quarto mal do rei, porque as aves, elas vão dar notícias. E Eclesiastes 10:20 fala do rei, mas é de qualquer pessoa. Você já reparou que a pessoa que fala de alguém, sempre essa pessoa fica sabendo? Sabe por quê? Porque demônios estão envolvidos em todo e qualquer tipo de maledicência, de fofoca, de mentira, porque ele é o pai da mentira e ele está envolvido nisso, e sempre ele vai trazer destruição de relacionamentos, de ministério, através desta porta, porque a boca, olha, a epístola de Tiago fala tanto sobre a importância de você guardar a sua língua, porque um pequeno órgão que pode trazer grande destruição. Se você dominar a sua língua, você vai dominar tudo na sua vida, porque é assim, através da sua boca você pode falar bênçãos ou maldição. Então, guarde a sua boca e feche a porta para demônios, porque assim eles não vão ter poder para entrar na sua vida. Essas são, claro que não dá para esgotar todas as formas, mas eu falei sobre as principais e eu espero que você esteja fechando, porque mais uma vez eu declaro, as portas dos céus estejam abertas sobre a sua vida, mas as portas do inferno não prevaleçam contra você, estejam fechadas, seladas, trancadas, para que o Senhor possa agir na sua vida, anjos possam agir e não demônios. Que o Senhor te abençoe, e se você gostou desse vídeo, quer ajudar uma pessoa, compartilhe, curta e repare aí se você está inscrito. Se você não está inscrito, olha, é só você clicar aí na inscrição para o canal e também ativar o sininho e todas as notificações. E assim você vai ser avisado todas as vezes que um vídeo novo entrar no canal. Deus te dê graça e glória em nome de Jesus.